Boa noite, queridos. Muita alegria estar novamente aqui com os amados. Embora que na semana que vem nós vamos viajar, nós vamos para Novo Hamburgo, na sede do Ajuade, viu? Novo Hamburgo. Glória a Deus. Vamos conhecer lá a igreja, vamos conhecer todo o trabalho, vamos ver, estar por lá. Depois nós vamos em Panambi e depois nós vamos em Balneário Camboriú, né, onde encontraremos alguns irmãos daqui de Feira de Santana lá e participaremos daquele congresso, daquela conferência que todo ano tem. Nós estamos chegando de Vitória do Espírito Santo, eu estava lá com o Wellington e nós fomos aquele evento que acontece todo ano, que é o evento da AMES, do IAV, e esse evento tem a ver com o quê? Tem a ver com as igrejas enviadoras, todos os pastores das igrejas enviadoras. O que é a igreja enviadora? Para quem não conhece, que envia missionários para o sertão. São cerca de 30 igrejas. Então, tinha cerca de 20 pastores dessas igrejas e mais vários outros pastores de outras localidades que estavam presentes, tinham perto de 100 pessoas, e estavam pregando lá pessoas conhecidas de todo o Brasil. E foi um tremendo renovo. O Antônio, vocês conhecem, já sabem disso, o Antônio é o proprietário da Forte Leve, que é quem sustenta financeiramente essa obra, aportando recursos sempre para lá. Só que as igrejas, elas se envolvem de fato bastante. E, meus amados, a situação ela é bastante caótica em boa parte do Brasil. Com o passar dos anos, a situação tem se degenerado. Eu vou contar algumas coisas aqui. No final, eu vou contar um testemunho que eu ouvi. É um testemunho muito forte, bastante forte. Entre muitas coisas que a gente ouviu lá, aquele pastor chamado Lucas Hiroshi, aquele que vocês devem ter ouvido falar de uma pessoa que fez uma música sobre a Ilha do Marajó, quer dizer, citando a Ilha do Marajó, uma pessoa chamada Aimee, e ele conhece bastante a Aimee, estava inclusive em Botucatu antes de chegar em Vitória, e esse pastor contou várias coisas. A maioria delas que ele contou, eu não posso contar aqui. A maioria não, eu não posso nem contar aqui o que ele falou. Ele até falou, porque tinham pastores lá, e ele disse que tinha coisas que ele não podia contar, né? Coisas muito pesadas. O fato é que ele disse uma frase que marcou demais para mim, para o Wellington, foi tremendo estar lá. Ele disse o seguinte: não tem solução para o Brasil, não tem solução para as pessoas vindas do governo, de nenhum governo, não existe solução nenhuma a não ser na igreja de Jesus. Dizer assim, a única solução é Jesus, não resolve o problema. Porque você fala, Jesus, você ouviu? Tá, eu vou assistir meu filme. Não é assim. Você vai assistir seu filme e Jesus já ouviu a frase, ele se vira. Mas Jesus, ele está no céu e o seu corpo está na terra. O corpo de Cristo, que é a igreja, esse é o braço operativo de Deus. E o que ele falou... eu cochilei, inclusive, na ministração, e essa palavra aqui vai para os médicos. Eu cochilei. Ele é japonês, estava falando aquele tom monocórdio, e ele falava, eu ronquei. Só, irmãos, que eu acordei quando ele falou uma frase. Ele estava falando assim, eu estava misturando sonho com realidade, eu dormindo, sonhando com... Aí ele estava falando que começou o trabalho com 3 médicos. Ele começou a fazer alguma coisa quando tinha 3 médicos. E ele ia para o local e trabalhava aqui com aqueles médicos e fazia tal. E estava misturado 3 médicos, e eu dormia. Eu sei que ele falou de 3 médicos, eu lembro desse número. Mas quando ele falou, hoje tenho 173 médicos, eu acordei instantaneamente, 173 médicos vão. Isso. Pega o avião, vão, desembarca na Ilha de Marajó, passa uma semana lá, volta para o seu lugar. Aí eu disse, não é possível. Aí fiquei ouvindo, e o camarada começou a contar os detalhes do que tinha acontecido, e ele confirmando o quê? Confirmando isso, que só a igreja pode fazer alguma coisa, porque se alguém do governo fizer, no mês que vem alguém vai se levantar e desfazer aquele projeto. Por quê? Ele mesmo fez vários projetos sociais, tem vários governos que fazem vários projetos, várias igrejas que fazem vários projetos sociais, a AMES e o IAV, né? Fazem. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da qual o pastor Hernandes Dias Lopes também é pastor lá, pastor Arival Dias. Eles têm 119 projetos, foi 119 ou 191?
119 projetos, e eles estão furando um poço por semana, ou é 2 poços? 2 poços por semana, mas não é furar o poço no sertão, é furar, colocar a bomba, fazer a ligação de cano e deixar à disposição das pessoas. Então as igrejas estão se movendo. Você sabe que se for dependendo do governo, alguém vai ligar a água lá, depois alguém chega e não tem verba para manutenção e desliga tudo. O governo não vai fazer as coisas por ato de misericórdia, mas Deus levanta a igreja do Senhor para fazer alguma coisa. Então nós fomos muito ministrados, tanto eu quanto o Wellington, muito mesmo. E me ocorreu uma coisa que eu vou fazer agora. Eu queria pedir aos presbíteros. Atentem, por favor, presbítero. Eu ia escrever agora no nosso grupo, mas já tinha começado a celebração. Mas eu queria pedir aos presbíteros o que nós vamos fazer. A gente vai replicar toda a macro. Hoje eu vou fazer porque nós não vamos ter macro na terça-feira. Vamos ter conexão e ceia e ágape, perdão. Mas hoje eu queria fazer uma coisa. Nós temos um compromisso, queridos, com vidas, famílias, com restauração, com tanta gente. Só que muitas vezes a gente tem sido negligente. Muitas vezes a gente tem sido relapso, esquecido. Muitas vezes a gente tem errado feio quando a gente diz que é para falar de Jesus ou para levar uma esperança para alguém. Quando a gente fala de um problema grave, como no sertão, todo mundo imagina que coisa, vamos fazer alguma coisa. Acabou o culto, a responsabilidade de quem? Da igreja, do pastor. O pastor vai montar um projeto e na hora que ele te chamar, você vai. Essa ideia fica latente, subconsciente, só que esperando passivamente. Só que tem uma coisa que você pode fazer, e a gente vai fazer agora, exatamente agora. Do seu lado aí tem uma cadeira vazia, não? Tem uma cadeira vazia? Tem uma cadeira vazia, né? Que interessante. Um dos projetos de Deus é que pessoas se convertam, se agreguem à igreja, e para que as coisas mudem na vida da sua família, do seu filho, da sua empresa, das suas finanças, porque as pessoas que estão lá fora, nas mãos de Satanás não ama ninguém. Satanás pode até jogar dinheiro na mão da pessoa para destruí-la lá na frente, ou então joga o dinheiro na mão da pessoa para destruir o casamento, porque ele fica rico, de alguma maneira aquilo vai sendo usado pelo inimigo para destruição. Ele não ama ninguém. Qualquer pessoa que o diabo vê, ele sabe que essa pessoa parece com Deus, porque foi feita a imagem e semelhança, então ele vai destruir todo mundo. E tem uma pessoa do seu lado aí, nessa cadeira vazia. Não tem. Tem uma pessoa aí do seu lado. Só não agora. Daqui a 3 meses vai estar uma pessoa sentada aí. Daqui a 1 mês vai estar uma pessoa sentada. Daqui a 2 anos, que 2 anos? Daqui a 6 meses vai estar uma pessoa sentada aí. Essa pessoa, Deus já está vendo sentado do teu lado, só que você não está vendo. Essa pessoa precisa de libertação, essa pessoa precisa de cura. Essa pessoa que está sentada aí precisa... Não, mas no seu tempo ela não está sentada, mas Deus vê as coisas antes de eles existirem, e está escrito em Romanos capítulo 4. Ele falou assim, Abraão foi oferecer Isaac, ele disse que Deus que chama à existência as coisas antes de elas existirem. Deus está chamando à existência essas cadeiras serem cheias. E eu vou dizer mais, na outra macro que a gente tiver, quando a gente voltar, eu vou botar todas as cadeiras aqui vazias, nós vamos orar por todas, vão encher todas vão encher. E eu queria que você que está sentado perto de uma cadeira vazia, você vai colocar a mão em cima dessa cadeira. Aí você fala, mas não tem nenhuma, tem. Aí Jonatas não tem 3 mãos, ele só tem 2. Então vocês que estão aí atrás, põe a mão na cadeira vazia aí da frente. Tem um monte de cadeira ali perto de Fabrício. Aí você que está sentado, senta lá, bota a mão na cadeira, depois vem para frente de novo, não tem problema nenhum. Mas eu quero todo mundo aqui colocando a mão em alguma cadeira vazia. Se do seu lado não tem cadeira vazia, então fique no seu lugar, não tem problema nenhum. Não é pecado não colocar a mão. Mas coloque a mão na cadeira que está vazia aí do seu lado, da sua frente, e a gente vai orar. Porque a gente vai orar pela pessoa que está sentada aí daqui a um tempo. É loucura, vai ser loucura mesmo, a gente vai orar assim mesmo, e o Senhor vai fazer, o Senhor vai abençoar essa pessoa, porque daqui a X tempo, ela vai estar aí, eu preciso que ela seja abençoada agora, lá com a oração de agora, e vai acontecer em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar por essa pessoa aí, Senhor Jesus.
Essas pessoas que estão sentadas no teu tempo não estão aqui neste momento, mas o Senhor está aqui e lá. O Senhor é Deus do já, do agora, do amanhã, de todo o tempo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu oro por cada uma dessas pessoas aqui agora. Eu oro, Senhor, para que o Senhor as abençoe na sua família. Eu oro para que sejam curadas fisicamente. Eu oro para que sejam curadas espiritualmente, para que tenham revelação e entendimento espiritual. Eu oro, Senhor, por essas vidas, para que elas sejam transformadas. Eu oro por cada pessoa agora. Não sei o nome de nenhuma, mas o Senhor sabe. Essas pessoas que chegaram aqui, Jesus, com necessidades que a igreja não pode atender, mas o Senhor tem poder de atender cada necessidade. O Senhor derrama graça sobre elas. Então o Senhor traz elas aqui para sentar nessas cadeiras. Traz, Senhor, cada uma, Senhor, para ouvir a Tua palavra e para ser transformada, abençoada, e multiplica a bênção sobre as suas vidas, para que pessoas das suas famílias também sejam alcançadas. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Eu quero pedir ao presbitério, os pastores que for dirigir uma macro, tá? Dirigir uma celebração, não. Eu fiz hoje, não porque não possa, pode. Se quiser também fazer celebração, faz também, não tem problema. Mas a gente não pode esquecer, a igreja está aqui na terra para ser sal e luz. Se deixar de ser sal e luz, para nada mais presta, senão para ser jogado fora, e é o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Amém? Lucas 18, verso 1 a 17, Lucas 18 na versão NVT, a gente vai ler aqui. Você que já saiu do lugar, sentou perto de uma cadeira, pode voltar para o seu lugar, era só para a gente poder orar, tá? Lucas 18, verso 1 a 17, eu só vou ler para você compreender o que é uma perícope. Esses 17 textos, ela tem uma palavra interessante no verso 9, por isso que eu estou lendo 8, e depois 9 a 17, tudo junto, para a gente compreender a conexão de um texto com o outro, nessa passagem. Glória a Deus. Antes de ler a passagem, dizer a você que, quando terminou a pregação do Mariano, do pastor dessa igreja, de presbiteriana de Pinheiros, aí eu falei assim: Wellington, entre em contato com ele agora, porque ele mostrou lá aqueles projetos, aqueles orçamentos, aquelas coisas. Então, imediatamente o Wellington foi até ele, encontrou com ele, começou a conversar, e depois da conversa que ele teve com aquele irmão, ele é acho que é contador, mas um perfil parecidíssimo com o de Wellington, aí começaram a conversar, e depois eu cheguei, e marcamos para o dia 15, dia 16, 17 e 18, vai ter um congresso, marcamos para o dia 15, então o Wellington vai se deslocar até lá, e vai passar um dia naquela igreja, conhecendo todos os projetos que estão sendo feitos ali. Provavelmente eu vou também, no dia 15 de maio, e a gente vai estar naquela igreja. É uma igreja gigante, é uma igreja muito conhecida, é a igreja que tem o maior canal de TV e PTV do YouTube que existe, de todos aqui no Brasil. Essa é a maior igreja, e o YouTube entra uma renda muito alta na igreja, exatamente para bancar, e o dinheiro todo do YouTube vai para missões, o dinheiro todo da editora vai para missões, e 60% dos dízimos da igreja vão para missões. Aqui na igreja nós estamos aproximadamente 30%, mas aí depois com essas percentuais, eu fiz as contas rápido com o Wellington, mas a gente vai passar para vocês depois. A gente está na base de 30% aqui, todo o dinheiro para missões, mas a gente vai chegar mais, se Deus quiser, 50%, 60%, e investir na obra do Senhor, inclusive no Entre Amigas, claro, né? Em cada projeto investir para ganhar vidas para o Senhor. Amém? Diz o texto da palavra de Deus, eu vou ler aqui na minha frente, diz: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus, não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, agora é Jesus falando: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar,
quantas pessoas com fé ele encontrará na terra. Em seguida, é por isso que eu citei esse texto todo, por causa dessa palavra. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, pedir graça do Senhor nesse tempo. Bendito seja o teu nome, Pai. A tua graça está derramada neste lugar pela tua palavra. Espírito de Deus, este lugar não foi alugado, separado e preparado para ninguém a não ser para Jesus Cristo e para o Senhor agir. Nós estamos aqui sob os teus cuidados, Espírito Santo. Fala com cada um. Tu tens a chave do coração de cada pessoa. Então toda arma forjada contra a ação do Senhor, que seja desfeita agora a ação em nome de Jesus. Toda ação das trevas que seja detida agora em nome de Jesus, de distração. Todo tipo de espírito maligno que atua na mente agora, que deixe de atuar agora pelo poder do Espírito de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, essas 2 parábolas, elas estão ligadas, essas 2 passagens estão ligadas pelo verso 9, que mostra que Jesus em seguida, ou seja, Jesus continuou uma história ligando a outra história. As 2 histórias, elas têm um desenho muito interessante. A primeira história, ela conta e abre dizendo, o escritor Lucas, o evangelista Lucas, abre dizendo sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele conta, portanto, a história daquele juiz, e é claro que é uma parábola, porque ninguém ia dizer, o próprio Jesus fala que é uma parábola, o próprio Lucas, ninguém ia dizer assim: eu não temo a Deus e não me importo com ninguém. Isso é uma metáfora da linguagem daquele camarada, mas uma metáfora extremamente relevante, porque uma viúva necessitava de que houvesse justiça, e aquele juiz, com o coração endurecido, não fazia justiça, e depois de um tempo de tanto importunar aquela viúva, que também é metafórico, não tem o nome dela, nem o nome dele, ela então importunou, e aí Jesus vai fazer uma aplicação importantíssima. Ele vai dizer o quê? Eu vou, por causa que ela tanto me importuna, eu vou resolver o problema dela. Então assim, Jesus criou essa história para dizer alguma coisa. Jesus vai falar aqui uma coisa muito importante, mas ele está falando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ora, por que eu vou falar a domingo à noite sobre o dever de orar sempre sem nunca desfalecer? Eu vou fazer uma explicação bem rápida, mas eu não vou ficar nisso. Na verdade, a oração, ela demonstra algo. O fato de alguém orar significa algo. Você vai entender. O fato de alguém orar significa algo. É fato que tem pessoas que oram e tem pessoas que rezam por um motivo que não é o motivo espiritual, nem o motivo bíblico. Por exemplo, lá na frente você vai ver um publicano, um fariseu, cheio de si e estava orando. Mas aquilo não era oração. Não era oração. Então observe, aqui em cima e aqui embaixo, está falando de oração. Lá em cima está falando do dever de orar, mas aqui vai mostrar 2 orações. Então são 2 orações. Então nem tudo que a pessoa está falando é oração. Nem tudo que a pessoa diz presta como oração. Existe um critério para se orar. Existem coisas, a gente vai falar um pouquinho, mas hoje eu não vou falar sobre oração. O que eu estou mostrando é que aqui a primeira parte que está falando sobre orar, Jesus entra aqui com uma conclusão maravilhosa. Ele vai falar
no verso de número 6, que é Jesus que está falando, o 18:6, pode colocar na tela. Ele vai falar: ouça o que diz é Jesus falando, aprenda a lição com o juiz injusto. Pode continuar? Aí diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Preste atenção que tem escrito ali: acaso não fará justiça, volta aí, aos seus escolhidos? Bom, aqui a gente tem uma figura do tipo de pessoa que está orando e que está movendo a mão de Deus. Não, peraí, oração não move a mão de Deus? Como assim? Bem, o texto está dizendo claramente que o Senhor depressa vai responder. Mas Ele não vai responder qualquer oração, Ele responde a oração dos seus escolhidos. E por quê? Depois eu explico por quê na segunda parte do texto. Mas o fato é que você vê que Deus, Ele está apressadamente ouvindo a oração dos seus escolhidos, não é de qualquer pessoa. Será que aquele fariseu era escolhido? Que batia no peito e dizia: eu sou bom, eu sou melhor do que fulano? Será que esse era um escolhido? Então aqui você vê que Deus tem interesse, e aí sim vamos chegar na parte central da palavra. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? E agora olha o que o verso 8 diz. Verso 8: eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Opa, deixa na tela aí. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Opa, Jesus está dizendo, voltando, Ele está falando a posteriori, argumento a posteriori. Ele está falando um argumento posterior de uma coisa que Ele falou anterior. O que Ele está dizendo? Que ninguém vai orar se não tiver fé. Não, vai sim, vai. Não, peraí, vai ou não vai? Irmãos, muita gente que tem crença ora. Crença e fé são coisas completamente diferentes. Tem gente que diz assim: eu acredito em Deus. O que é eu acredito em Deus? Eu dou crédito a Deus. Para mim, Deus tem crédito. Desculpa falar. Quem é que dá crédito a Deus? Você? Eu dou crédito a Deus? Eu acredito em Deus. Irmãos, toda vez que a pessoa falar eu acredito, ela não entendeu o que é fé. Ela pode ser crente, pode ser um pastor. Eu acredito. Quando ele diz eu acredito em Deus, não entendeu fé. Acreditar significa você é a referência. Ter fé, Deus é a referência. Quando eu acredito em algo, você acredita como foi na lua? Você está dizendo: bem, pelo meu raciocínio, não foi. Pelo meu raciocínio foi. Eu estava assistindo uma live do maior astrônomo brasileiro chamado Sacani. O nome dele é esse mesmo, tá? E aí esse camarada falou, tem uma live, um extenso vídeo, dizendo que o homem não foi à Lua. Bom, problema dele. Ele então tem aquele desenvolvimento intelectual de dizer: eu não acredito que o homem foi à Lua. Ele deu crédito ou não dá crédito. Com Deus não é assim. Com Deus nós estamos falando da fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir Deus através da palavra de Deus. Marcos 11:22, tende fé em Deus. Quem tem fé, quem tem crença, são duas coisas diferentes. Eu acredito, o sujeito diz, eu acredito que a oração move. Ele acredita em oração? É para acreditar em oração? A Bíblia não diz para acreditar em oração. Tem fé em Deus. E porque eu tenho fé em Deus, eu oro a Deus. Eu tenho fé. Então a fé o que é? A fé, a palavra vem sobre você, e a palavra é de Deus, e é a única palavra, inclusive a minha não é a única palavra do universo que tem por trás um espírito agindo naquela palavra. É verdade que uma pessoa, um macumbeiro, sei lá o quê, ele pode falar, e na hora que ele fala, o demônio pode agir. Pode, mas é só pode. Interessante que estava conversando com meu cunhado, ele voltou, pastor Marcos, lá de Vilas, e voltamos juntos, né, no aeroporto, mesmo voo, não fomos juntos, mas voltamos juntos. E ele estava falando sobre o trabalho na Índia. Tem missionário na Índia, tem um pastor lá, que brasileiro, casou com uma indiana, e aí ele abriu 5 igrejas. Aí ele falou: você já foi lá? Ele falou: não. Mas lá é o seguinte: para você entrar na Índia, você tem que se preparar. E não é fácil. Você tem que se preparar. Como assim? Porque a água é bem ruim. Não, eu estou falando da água, não. Eu estou falando espiritualmente. Lá é o seguinte: é demônio em toda a rua, em toda esquina. Ele diz: é sério?
Não, eu estou falando sério. Ainda mais se é um pastor que está visitando. Aí o demônio fica manifestando tudo que é esquina para perturbar o juízo do cara e ele não vai conseguir visitar e fazer nada. Porque tem pessoas endemoniadas em tudo que é esquina. Aí eu acho estranho, mas é um pastor que tem trabalho lá na Índia. Eu falei China? Falei China agora, foi? Índia. Então, ele tem trabalho na Índia. Ele sabe o que ele está falando. E aí, Carlos Henrique foi lá com Rosana. E eles foram lá e viram isso que eu estou dizendo. Mas, apesar de eu contar esse episódio, para você saber que existem pessoas que fizeram um pacto com o maligno desde não sei quando, e aquele pacto gera uma ação do diabo sobre a vida das palavras daquela pessoa, isso é uma exceção. Não é todo mundo. Só que a palavra de Deus não tem exceção. A minha palavra não voltará vazia, diz a palavra de Deus. Isaías 55 diz que a palavra de Deus, ela vem com um espírito agindo através dela. E no momento que você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está falando com você. Você está sentindo algum movimento dentro de você? Não é eloquência da minha parte, não são as palavras benditas, não é nem o som. Eu já fui pregar em São Paulo uma vez, e quando eu fiz a leitura, faltou luz. Eu preguei, irmão, era um auditório grande, desse tamanho aqui. Era um auditório grande e eu preguei no gogó e não fiquei rouco. Não preciso de microfone, não. E se eu falar aqui, todo mundo ouve. Está vendo você? Então não é o som. O que está mexendo dentro de você é a ação do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra vem e o Espírito Santo vem por trás da palavra. O Espírito Santo está agindo. Fé é aquilo que é gerado para quem ouve a palavra, e você, a Bíblia diz, crede em Deus. E aí Jesus ainda acrescentou, crede em Deus, crede também em mim. Aí você vê como isso funciona. Então Jesus está dizendo, quando vier o Filho do Homem, haverá por acaso fé na terra? Irmão, não vou dar o nome não. Irmãos, um monte de pastor está indo para as entrevistas para dizer que nós temos que reescrever a Bíblia, que essa palavra aqui tem muita coisa errada. Não ouça pessoas que não creem na palavra, porque quem não crê na palavra não é gerado fé. Ele fala, mas a palavra dele é a palavra dele. O que gera fé é a palavra de Deus. Eu assisti recente um pastor, não vou dizer nome aqui para não falar mal de ninguém, mas eu devia até falar, porque é falso profeta, né? Mas não vou falar não. Depois, outra vez eu falo. Camarada falando exatamente isso, dizendo nada, isso aqui está errado. Onde já se viu uma coisa dessa na Bíblia? E o camarada debatendo, eu falei, por que o debatedor não perguntou, meu querido, por que você não abre um clube com as tuas ideias? Porque se você vai falar, se você é pastor, tu tem que falar a Bíblia. Você fez seminário para falar a Bíblia, agora você desistiu da Bíblia, monta um clube, não chame de igreja. Pronto. As minhas opiniões, pronto, porque isso aqui é a palavra de Deus e tem um Espírito agindo através dela. Você está ouvindo e Deus está agindo em você hoje. E por isso, haverá fé na terra? Haverá gente que ainda acredita que isso é palavra inspirada de Deus? Haverá ainda fé na terra? Pois eu quero dizer, a gente vai continuar pregando a palavra de Deus e Deus vai continuar agindo, meu irmão. O trabalho do Joad é feito baseado na Bíblia. E as crianças vão ser transformadas, os pais vão ser transformados, porque esta palavra tem poder. Mas continua. Aí, já que ele falou, quando vier, por acaso, haverá fé na terra, ele continua. Alguns, verso 9, que confiavam em sua própria justiça, verso 9. Aí você vai ver que ele vai ligar fé ao tipo de oração que é feita. Contou a seguinte parábola: os que confiaram na sua justiça e desprezavam os demais. Olha só. E aí você já sabe, pode passar o versículo, aí você já sabe o resto. 2 homens oravam, não precisa tirar daí, deixa isso na tela. 2 homens, agora eu resumo, um camarada, fariseu, e o outro, publicano ou cobrador de impostos. O que é um publicano, cobrador de impostos? Na cabeça de um judeu, Jesus usando a figura dele. Irmãos, Jesus era, eu vou usar uma palavra aqui só figurada, tá? Jesus era problemático. Porque Jesus falava as coisas, ó, pá! Que incomodava. Ele contou a parábola do bom samaritano. Descia, aí um homem foi assaltado, descia o sacerdote, descia um levita, descia, aí ele fala assim, e descia um samaritano e parando atendeu. Mas por que ele vai falar samaritano? Fale um judeu.
Não, é samaritano, vai incomodar mesmo. Jesus, ele tem... Por que ele usa esse incômodo? O nome disso é catarse. Ele tem palavras catarse, tira você da zona de conforto. E ele vai falar aqui, irmãos, sobre o publicano. O que é o publicano? O publicano, Roma está dominando Israel. Roma tem soldado em tudo que é lugar, lá em Israel. Soldados romanos. Roma contrata alguns judeus e paga para esses judeus cobrarem de judeus. Pergunta, os judeus têm em alta conta os cobradores de impostos? Se estão fazendo serviço para Roma. Estão fazendo serviço para Roma. Então eles não têm alta conta. Então eles têm raiva de cobrador de impostos. Jesus vai falar de um cobrador de imposto. Então porque aprende um negócio. Quando você ouvir uma verdade que te incomoda, cole nessa pessoa que falou. Se ele disse alguma coisa que te incomodou, foi para o seu bem. Por quê? Porque se te incomodou, mexeu numa coisa que está debaixo do seu tapetinho. Está escondidinha para ninguém mexer. Aí Jesus, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que veio de prestar conta. E Hebreus 4,12, que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Aí Jesus chega ali e fala, ei, por que essa vaidade toda? Aí ele está me chamando de vaidoso? Quando você se defende, quando incomodou e você se defendeu, já sabe que Jesus chegou no ponto que você tem que ser tratado. Então Jesus falou o quê? 2 homens. Um homem fariseu, e o que é que o fariseu faz? Agora você vai entender a fé. Quem não tem fé tem religião. Quem não tem fé tem religião. O que o cara fez? Pegou o currículo religioso dele, não tem fé. Ele fez o quê? Senhor, graças te dou, que não sou como aquele Zé Mané, com aquela Zé Mané, com aquela frustrega, com aquela mulher vagabunda, sou melhor do que todos esses. Eu jejuo, dou dízimo, prego, evangelizo, sou líder de conexão. Eita, não esquece. Desconexão é todos. O cara vai falar currículo. Quem não tem fé, precisa de religião. Para mostrar, para dar carteirada em Deus. Seguinte, sou neto de irmão Eurico. Dá carteirada em Deus. O senhor vai ter que me ouvir. Jesus não está dizendo nada, aí ele vira para o outro lado. Um camarada da pior estirpe, cobrador de imposto, a tal da catarse. Falando para a multidão e usando o pior exemplo. Ele usava prostituta, usava samaritano, usava catarse, incomodando. E ele vira incomodativamente e ele diz que o camarada estava, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Onde é que está a fé que esse camarada tem? E onde é que está a fé que o outro não tem? Jesus disse para mim e para você, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo para todo mundo que nós nascemos pecadores e que carecemos não de um esforço, mas de uma dádiva. Nós precisamos de que alguém resolva o problema para nós. Nós não podemos resolver o problema espiritual. Nosso problema espiritual não é ser bom. Nosso problema espiritual, ou nossa solução é Deus ser bom comigo. Não é eu ser bom, é Deus ser bom. Aquele homem que estava orando, eu sou, eu faço, eu posso, eu sou, eu faço, eu posso, não tinha fé naquilo que Jesus pregava. Este homem só tinha justiça própria. Por isso que o texto diz, confiavam em si. E aí eles confiavam em si naquele e desprezavam, porque ele precisava de uma justiça de currículo. Só que quem tem essa justiça de currículo não tem paz com Deus, justiça de Deus, perdão de Deus, misericórdia. Não tem nada da parte de Deus. Só tem a vida. Deus deu a você, que está sentado aqui, a vida. A vida é uma oportunidade. Uma oportunidade para você ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus com a ação do Espírito de Deus, que fala com você para gerar uma coisinha que só Deus pode gerar, fé.
Ele está gerando alguma coisa em você quando a palavra é dada. Agora, interessante, por que algumas pessoas preferem máscaras do que sinceridade? O fariseu prefere dar carteirada em Deus, mas ele não quer a sinceridade. Por que é tão difícil ser sincero diante de Deus? Não é difícil ser sincero diante de Deus. Difícil é ser sincero diante das pessoas. Meu querido, preste atenção. Quem foi perdoado está livre para ser ele mesmo. Você foi perdoado? Estou livre. Aí eu fiz e fiz. Agora, o que foi? Você fez e fiz. Mas, rapaz, para você ver que ninguém presta, inclusive você. Tu já pensou? Agora, ele não pode falar desse jeito, né? Fica mal educado. Ele falar, eu não presto, mas você também não presta. Eu isso, mas você também. Ele não pode fazer isso. Então, essa segunda parte não pode acontecer. Você não pode dar um testemunho assim, não sou nada. Aí o cara fala, eu pensei que isso era alguma coisa, mas não é nada, né? Não sou nada, sou um pecador. Aí o cara, puxa, eu pensei que tu era crente. Tu está na igreja? Estou na igreja. Meu, rapaz, eu preciso da misericórdia de Deus. Aí fala, rapaz, essa igreja não presta não. E eu pensei que todo mundo tivesse bem. Rapaz, só a graça para me manter em pé. Só que a segunda parte é, o que você está querendo dizer com isso? Você está praticamente pregando, acorda, meu irmão, você é igual a mim. Acorda que tu é pecador. Acorda que tem graça de Deus para a tua vida também. Mas você não pode falar essa parte. Desse jeito, você só pode pregar a palavra. E aí vem, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque a maioria não está pregando mais Bíblia, irmão. Ele está falando, você quer vitória? Você quer uma vida de vitória? Rapaz, tome decisões. Você precisa ter inteligência emocional. E fala. Não tem poder isso, são ideias. Eu também tenho um monte de ideia boa, irmão. Eu também tenho um monte de ideia boa. Me chama para almoçar que eu falo minhas ideias. Mas aqui, a minha ideia não gera fé, não. Agora, quando eu estou discipulando alguém, eu estou discipulando na linha da palavra. Aí é presença de Deus certa. Pode ter certeza. Então, eu quero encerrar. Eu quero começar a encerrar. Jesus chamou você. Agora presta atenção. Vou contar uma história depois dessa que eu ouvi lá. História cavernosa. Te prepara aí. Não é a mais cavernosa não, mas é cavernosa. Jesus chamou você, Deus criou você, e Deus já vem olhando sua vida há muito tempo. Deus já vem cercando você com um monte de cristão verdadeiro, que você está vendo esses cristãos verdadeiros passar perto de você. Esses cristãos tropeçam. Presta atenção. Esses cristãos tropeçam. Então o que você faz? Qual é o costume das pessoas? Joga pedra, ser fariseu. Por que ser fariseu? Porque não tem fé envolvido. Porque se tivesse fé, você faria a mesma coisa que aquele que caiu fez. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Faria isso. Porque os cristãos daqui pecam, inclusive eu. Inclusive eu. Pecam. Esta minha viagem para a Vitória, eu tive a oportunidade. E uma das oportunidades mais maravilhosas, o pastor Arival falando, ele falou assim, irmão, nós precisamos nos arrepender como igreja. A gente não está fazendo a nossa parte. O povo tudo quebrantado. Vamos dobrar o joelho e orar. Todo mundo, irmão, só pastor, a maioria, né? Dobrou todo o joelho. Eu até filmei assim, depois estava chorando. Falei, rapaz, eu vou filmar isso, que eu não acredito que está acontecendo. Aí liguei assim e fiquei assim. E assim, você vê a filmagem, está toda doida. Mas está lá todo mundo de joelho chorando. O cristão sabe que é pecador, mas ele volta novamente porque ele tem fé naquele que perdoa, naquele que compreende, naquele que ama. Isso é um verdadeiro cidadão do céu. Agora, se você está querendo achar currículo aqui não vai achar, mas você vai achar a palavra de Deus que vai dizer para você, arrependa-se dos seus pecados. Mude a sua natureza. Por quê? Não, Deus, você não consegue mudar, mas Deus está falando contigo. Você pode deixar de vestir uma máscara de pessoa boa. Sai muito mais caro. Dá um trabalho lascado, perdão a palavra. Dá um trabalho lascado andar de máscara. Dá um trabalho absurdo você fingir uma coisa. Quem está livre, o Senhor me perdoou. Está livre, está livre. Simplesmente livre. Porventura achará o Senhor, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?
O Senhor está perguntando se você, essa noite, crê na sua palavra para ser, não fariseu, mas para ser quem? Cobrador de imposto, que cai diante de Jesus, com o coração quebrantado, para dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Irmãos, a vida cristã, ela é andar nos passos da palavra. Santifica-os na verdade, João 17, a Tua palavra é a verdade. Nós todos estamos andando no passo da palavra. E o Senhor está construindo em mim, em Lucas, em Cláudio, em Aninha, em Guida, está vendo? Posso falar, e Guida está de boa, foi aniversário dela. Construindo em todos nós o quê? Um caráter, uma vida, uma estabilidade, a partir do que Ele fala. Irmãos, eu vi uma história bem pesada. Uma senhora, ela recebeu a notícia pela televisão. Desculpa. Uma senhora recebeu em sua casa uma mala. Uma mala. Quando ela abriu a mala, era o marido dela, cortado em pedaços. Essa senhora era crente. Você já deve saber qual é essa história. Você já viu essa história? Os pedaços do marido cortado. E essa mulher era crente. E ela, não precisa dizer como essa mulher ficou, assustada, mas ela ficou com uma inquirição no coração. Passado um tempo, aparece na televisão a prisão daquele bandido. O camarada foi preso e ela disse: eu vou atrás desse bandido. E ela então saiu do lugar dela, já tinha evidentemente enterrado as partes do seu marido, enterrado o corpo do seu marido, e ela foi então em direção àquele bandido, e foi com muita dificuldade, ela conseguiu falar com ele, e ela só tinha uma pergunta para ele: olha só o que é um cristão, olha só o que é fé. Essa mulher chegou lá para o bandido e falou: eu quero fazer uma pergunta para você. Ele: diga. Quais foram as últimas palavras do meu marido? Essa foi a pergunta. E o bandido falou assim: Jesus te ama. Esse homem, ele falando, o bandido, esse homem foi torturado de todas as maneiras. Nós tentamos tirar dele a informação, mataram o cara errado, né, irmão? Prenderam o cara, e aí ele falou: nós torturamos ele de tudo que era jeito. E ele só falava uma coisa quando a gente piorava a tortura, quando voltava, ele: e aí, não vai falar não? Jesus te ama. E torturava, Jesus te ama. E torturava mais: Jesus te ama. Ele: rapaz, assim não tem condição. Vamos matar esse cara vivo. E cortaram a cabeça, abriram aqui, vivo, e depois cortaram a cabeça, ele estando vivo. E ele vivo, ele dizia, quando podia falar: Jesus te ama. Foram as últimas palavras daquele homem. Ela fez: obrigado, era isso que eu queria saber. Aí ele fez: não, mas deixa eu falar. Aí, e quem contou essa palavra, esse testemunho, foi Lucas Hiroshi. Dos muitos testemunhos que ele contou, inclusive lá da ilha de Marajó, vários. Aí, ele disse assim: aí o bandido foi para casa depois de ter matado aquele crente, e quando chegou lá, em casa, que foi dormir, quem disse que conseguia dormir? A imagem dele matando o rapaz e as palavras ecoando na mente dele: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Irmãos, olha que coisa, esse homem não aguentava dormir, porque quando fechava o olho, a imagem dele matando aquele rapaz e o rapaz gritando, falando: Jesus te ama. Ele então, o bandido então, procurou uma igreja perto dele, procurou um pastor, não sei como é que foi, e entregou sua vida a Jesus. Se tornou um cristão, e aí foi e se entregou, e ele então, essa história tem o seu fechamento. A mulher falou: muito obrigado, e que é isso que eu queria saber. Irmãos, preste atenção, que coisa. A fé entrou na vida daquele homem, e a vida daquele homem agora era o quê? Era um próprio testemunho de quem cria. Ele se tornou um com a palavra, um com o amor, um com a verdade, e agora naquele momento ele: Jesus te ama. Mas ele podia ter dito: não sou eu a pessoa. Ele já deve ter dito isso, mas as palavras dele eram: Jesus te ama, Jesus te ama. Ou seja,
Quando você crê na palavra que diz: você é um escolhido, olha o que eu li no início. O Senhor não ouve os seus escolhidos, e os escolhidos têm fé que foi gerada, e a fé diz para você: você me pertence, eu vou fazer da sua vida algo que você nunca planejou, porque você não tem nem a capacidade de planejar, mas eu preparei para você pensamentos mais elevados do que os teus, e caminhos mais altos do que os teus. Ele libera sobre cada pessoa um desejo de uma vida nova, e essa vida, de repente, ela é tão forte, que é mais forte do que a morte. Quem é que gera isso? Esta fé produzida por um Deus, através da sua palavra, e que diz para você: este teu projeto de vida continua sendo teu projeto sem fé. Esta tua tentativa de acertar continua sendo tentativa sem fé. Mas se tu creres de todo o coração, eu assumo o controle da sua vida, e aí sim tu verás o que é vida, e vida com abundância. Você pode experimentar, mas você tem que fazer como aquele cobrador de impostos, quando Jesus diz a você que você é pecador. Quando Jesus diz a você que imagem não é nada. Quando Ele diz a você que não existe currículo do reino, só existe fé. Só existe fé que leva você a cair de joelhos e dizer: Senhor, eu sou pecador, mas eu venho a Ti. Eu venho porque eu creio que contigo está o perdão, para que sejas temido. Eu quero que você fique em pé nessa hora. Não, queridos, você não vai morrer assassinado, fique tranquilo. Todos que entregarem sua vida a Jesus já sabem, a faca vai cortar. Não, fique tranquilo, não é isso que vai acontecer. Essa lógica sua é lógica do diabo, para impedir você de crer. Mas esta noite, a sua vida precisa mudar, meu querido. Preste atenção, que eu não acabei. Há discípulos que um dia se batizaram e perderam a fé. Há discípulos que um dia entregaram sua vida a Jesus e hoje se sustentam numa entrega passada. Há discípulos que não vivem novidade de vida porque perderam a fé. Exatamente o que você ouviu. E por perder a fé, tem que se apegar ao que faz, ao cargo que tem, aquilo que fez, aquilo que acha que é. Diante de Deus, todos somos pecadores. Diante de Deus, até os seus filhos, Ele sabe o que são. Mas todos os filhos que sabem que são filhos, se achegam àquele pai e falam: Pai, eu não sou nada, tenha misericórdia de mim. Esses são aqueles que são transformados com a palavra de arrependimento que Jesus lançou. Esta noite é uma noite de transformação, meu amado. Eu quero lhe chamar para vir aqui como cobrador de impostos. A lógica estaria errada se eu dissesse: os fariseus fiquem lá, os cobradores não. Aí não, eu estaria chamando pessoas de fariseus. Eu não chamo ninguém de nada. É você que essa noite vem aqui à frente e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero uma mudança no meu coração. Cadê minha fé que um dia apareceu? Cadê, Senhor, a fé que um dia me fez nada? Cadê aquela fé que um dia eu tinha e disse: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim? Essa palavra é para todo mundo, irmão. Você sabe que o baterista pode descer aqui, o tecladista pode descer aqui e dobrar o joelho. Não existe isso não. A palavra de Deus gera fé. E na hora que a palavra gera fé, você cai de joelho diante de Jesus. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Se você perdeu fé, você não cai de joelho. Mas hoje é dia de Jesus transformar a sua vida, o seu coração. Vem aqui à frente, meu querido. Deus tem algo no seu, para a sua vida. Nós vamos ver o que o Ministério Louvor aprontou agora, para eles vão cantar. E quando você chegar aqui à frente,
ore, meu querido. Abra a boca e fala: Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Pode cantar, pode cantar. Ora, você que vem aqui, ora. Eis-me aqui, escuta o meu amor. Ora, meu amado, ora. Preciso tanto te contar. Fé significa responder. Responda essa pregação, responda a palavra de Deus. Jesus aviva, Jesus acende de novo. Preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou, minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar. Você que está aqui à frente, sabe o que você faz? Ora. A fé levou você a responder. Quando você respondeu, aí você ora, abre a boca e fala: Jesus, onde é que foi parar minha fé, Jesus? Eu sou pecador, preciso de ti, Jesus. Pra sempre eu vou crer. Eis-me aqui, escuta. Os líderes, por favor, venham à frente ministrar. Os pastores e os líderes também. Vamos orar agora. Vamos orar por você que veio à frente. Onde está a sua fé? Sua fé está em você responder a Jesus. Quando Ele fala, você respondeu. Você respondeu hoje. Mas agora você vai orar e dizer: Jesus, eu sou pecador, eu estou tão fraco, eu sou tão pequeno, Jesus. Não, Jesus, eu não mereço o teu amor, Senhor. Os meus atos, as minhas obras são obras de ímpio, Jesus. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Lava meu coração, Jesus. Lava, 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 Senhor. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Minha esperança está em ti. Continue orando, não importa quem coloca a mão na sua cabeça. Ore, ore, fale com Jesus. Eu creio, meus inimigos cairão. Eu creio no Deus do sobrenatural. Eu creio, minha esperança está. Eu vou orar agora por você. Eu vou orar por você enquanto os instrumentos estão tocando aqui. Jesus querido, o Senhor que falou: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Jesus, o Senhor não veio ainda, mas eu já estou vendo fé aqui nessa noite. Jesus, eu estou vendo fé aqui esta noite. Eu estou vendo pessoas responderem, crendo, e crerem respondendo. Crerem naquilo que o Senhor falou e responderem, Senhor, dizendo: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador. Senhor, nós confessamos a Ti que quem está aqui, eu estou falando aqui também, todos nós somos passíveis não só de pecado, Senhor, mas nós costumamos pecar. Tua palavra diz que quem não peca com a língua é perfeito. Senhor, quantas palavras nos nossos lábios, quantos sentimentos e quantos
pensamentos, Senhor, erráticos, julgadores, Senhor, comparativos. Senhor, quantas coisas que a gente acha-se melhor do que os outros. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, vai passando do sangue em cada coração, Senhor. Não existe pecado grande e pequeno, existe consequência grande e pequena. E eu sei que o Senhor pode lavar, Senhor, os corações, para que não só, Senhor, o Senhor arranque a culpa, mas o Senhor perdoe. E que o Senhor também, Senhor, venha dirimir as consequências daquilo que foi feito, praticado, dito e pensado. Pai, em nome de Jesus, eu peço a graça renovadora sobre cada coração, Senhor. Que aqueles que responderam em fé, Senhor, as suas vidas sejam transformadas. Que esta noite o perdão lhes entre em coração na forma de uma paz que excede todo entendimento. E que seja assim para a tua glória, para teu louvor, para a tua graça. Pode cantar. Minha esperança está em ti. Eu creio. Pode cantar forte você. No teu amor não há temor. Eu creio. Meus inimigos cairão. Eu creio no Deus do sobrenatural. Eu creio. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou ter. Você vai voltar para o seu lugar, mas antes de voltar, preste atenção. A fé, ela é gerada por Deus e ela produz algo. Se não produz, não teve fé. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Você não está atrás da obra. A obra aparece na sua vida após a fé. A fé é gerada e aparece alguma obra. Qual é uma obra que pode aparecer na sua vida? Por exemplo, se você pecou, vamos imaginar, você nunca mais tinha lido a Bíblia, enfim, qualquer coisa, não importa, isso não importa. O que importa é que você se volta para alguma coisa. Pede ajuda, confessa, chora, pede orientação de como vai pedir perdão, enfim, o que vai acontecer? Agora é que você vai ver. A fé que foi gerada pela palavra produz em você alguma coisa e você verá o fruto da fé na sua própria vida. Então não aceite acusação, não aceite condenação, porque isso é próprio de quem quer arrancar a semente que foi lançada. O Senhor diz assim: justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Você está em paz com Deus. Deus sempre esteve em paz com você, mas hoje é você que está em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor, pode voltar para o seu lugar. A banda vai continuar cantando um pedaço da música aqui. Lucas, para terminar. Não vou me abalar.
ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Aleluia! Aplauda o Senhor. Obrigado, Jesus, por esse dia, por essa noite tão cheia da tua presença. Que Deus os abençoe. Uma ótima semana. E nos encontramos aqui novamente terça-feira para a nossa festa Ágape. Deus abençoe cada um de vocês.